A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. A gente vai terminar o livro de Êxodo falando em Deuteronômio 34, do 1 ao 12. Porque onde a gente paramos, né? Foi lá no 34, paramos no 34 e depois fala o sábado, a partir do 35. Fala de todas as orientações, as ofertas do povo, as cortinas, né? São as novas orientações que o Senhor deu a Moisés. Então, eu optei na direção de Deus para terminar em Deuteronômio 34, do 1 ao 12, que fala da morte de Moisés. E o tema é: a forma de Deus trabalhar é diferente. Às vezes a gente perde alguém, que não perde, o Senhor leva. Às vezes muda você de situações, de local. Tudo é o trabalhar de Deus. E a gente tem que estar amadurecidas, para entender as formas de Deus trabalhar. Eu amo muito aquele versículo lá em João 13:7, que ele disse aos discípulos: o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Então, se o trabalho de Deus na vida de vocês não esperavam, está assustando, descanse. Amanhã vocês vão entender. O Senhor fecha a porta, abre porta, o Senhor muda de lugar, muitos o Senhor recolhe. É a vida, é o trabalhar de Deus. E a gente tem que estar orando, louvando, adorando para ler a palavra, para entender que um dia tudo passa. Amém? Então lembre-se, a forma de Deus trabalhar é diferente. Deuteronômio 34, do 1 ao 12. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. Veja que ele subiu para o lugar que o Senhor levou para mostrar. E muitas vezes o Senhor nos tira de um local e amanhã Deus começa a trabalhar e mostrar algo. E todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés e toda a terra de Judá até ao mar último. Aquilo ali foi tudo que o Senhor preparou para o povo de Israel. E Deus estava lhe mostrando cada coisa a Moisés. Até antes Moisés não tinha visto. Andou 40 anos com aquele povo do deserto, mas não viu. Mas chegou o momento do Senhor mostrar. E o sul e a campina do vale de Jericó e a cidade das palmeiras até Zoar. É muito importante a gente obedecer. É muito importante a gente estar lendo a palavra para quando as coisas for acontecendo, a gente dizer o trabalhar de Deus. Até mesmo quando a gente não entende, mas a gente sabe que Ele sabe o que está fazendo. E a gente tem que ter uma mente esclarecida, ter calma, ter prudência, ter calma de espírito. Isso só se tem lendo a palavra. Isso só se tem para entender que Deus trabalha como quer. Disse o Senhor a Moisés: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Veja que o Senhor explicou a Moisés: olha, essa terra é tudo que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você está vendo, mas você não vai passar lá. A gente sabe que Moisés, no momento de estresse, que talvez, eu acredito que comigo poderia ter sido muito pior, aquele povo importunando, cobrando, né, atormentando, que era um povo rebelde, ele bateu na rocha e a rocha representava Jesus, representava Deus. Então a gente tem que ter cuidado, para que as pessoas não levem-nos para o caminho que vai nos prejudicar. Às vezes uma amizade lhe leva por uns caminhos que daqui a pouco você perde sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Moisés não se corrompeu com as más conversações, mas se estressou com a atitude deles. É necessário a gente estar lendo a palavra e estar vigilante, para não se perder no meio do caminho por pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Não olhe pelo lado físico, financeiro, status, conhecimento. Olhe se representa, se busca Deus, porque é isso que faz a diferença para somar na minha vida e na tua. A amizade tem que ser boa, saudável e de Deus. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe,
conforme a palavra do Senhor. Veja que o Senhor mostrou tudo e ele morreu, né? Lutou tanto, 40 anos com aquele povo, fez milagre, Deus usou ele para fazer milagre, mas não entrou, porque bateu na rocha. Vigie. A Bíblia diz que o caminho é estreito, o caminho da salvação, e ele é tomado à força. Essa força é a gente fugir da aparência do mal. Essa força é a gente estar perto de pessoas que têm responsabilidade com Deus. Essa força, ele é a palavra, é orar, louvar e jejuar, para não perder o melhor do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Por quê? Porque foi Jesus que o sepultou. Foi Deus que o sepultou, né? O tempo antigo, o Antigo Testamento era Deus. Foi Deus que o sepultou. Porque o amava e tirou ele na hora certa. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Era para ele estar com o vigor perdido, cansado, né? Mas não, os olhos dele não escureceram, não perdeu o vigor, porque andava com Deus. A gente diz, mas meu Deus, lutou tanto e não entrou na terra prometida. O Senhor sabe o porquê. A Bíblia não relata, mas relata que ele bateu naquela rocha. Ele devia estar cansado, fadigado com aquele povo. Se Deus fez algo que você não entendeu, ele conhece o futuro, ele vê no escuro. Aquilo que não permitiu, que não aconteceu, foi livramento do Senhor. Descansa. Os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. 30 dias chorando por Moisés, fazia parte da tradição da época. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O que eu acho lindo é que o espírito de sabedoria ficou em Josué. Por quê? Porque Moisés impôs as mãos nele. Por quê? Porque ele andava com Moisés. Quando a gente lê lá em Êxodo, vê que ele não saía da tenda. Porque Josué sabia que o melhor de Deus estava ali. Josué sabia que aquele era um homem de Deus. Lembra quando Elias foi tomado, que Eliseu pediu e pegou a capa, porque estava perto de quem cheirava a Deus, de quem andava com Deus, com quem era honrado por Deus. Então, procure as pessoas certas para te abençoar. Procure as pessoas certas para você somar com elas, não dividir. Tem pessoas que não valem a pena. No lugar de você crescer, você vai regredir. E aqui Josué ficou cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque andava com a pessoa certa de Deus. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Veja que coisa linda. Moisés conhecia face a face a Deus e nunca mais se levantou. Isso me diz que Moisés era manso, era sábio. Moisés era obediente. Mas chegou a hora que aquele povo importunou tanto que ele bateu na rocha. E o Senhor não queria perder ele. Então o Senhor tomou-lo para si, porque sabia que ele era importante para ele. Deus sabe o que faz. O 11 diz, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Aqui mais uma vez diz que ninguém mais foi usado e ousado como Moisés. Para terminar o 12, em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Não houve ninguém que fosse usado e ousado por Deus como foi Moisés. Porque Moisés era obediente. Moisés fez a vontade do Senhor na terra. Então lembre-se, a forma de Deus trabalhar é diferente. Perdeu alguém da família? Aconteceu algo que você não esperava? Descansa. Está tudo no controle de Deus. Ele sabe o que faz. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.